Lucas capítulo 2, versículos 36, 37 e 38. Diz assim o texto: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção. Quero falar nesta noite sobre Ana, a mãe, uma mãe de esperanças. Diga-se, Ana, uma mãe de esperanças. Ela foi uma mulher cheia de esperanças. O texto revela aí de maneira muito apropriada, extraordinária. E hoje, por ser o Dia das Mães, eu gostaria de refletir com vocês, homens e mulheres, honrar as irmãs aqui, as irmãs mães, pensando sobre Ana. Ana, a profetisa. Há várias Anas na Bíblia, no Velho Testamento, mas esta é a Ana profetisa do Novo Testamento aqui, segundo Lucas. A Bíblia fala muito pouco sobre Ana, esta Ana, muito pouco. Você não acha muitos textos sobre ela, e até esse texto que nós lemos aqui, ele é muito conciso dentro do relato de Lucas. Lucas escreveu Atos, e ele é muito objetivo nos seus escritos e conciso naquilo que ele, na verdade, escrevia. Sobre a profetisa Ana, muito pouco. Mas, irmãos, prestem atenção. O que nós sabemos dela, o que nós conhecemos de Ana, a faz grande. Por quê? Por causa da sua esperança. Que está uma mulher, na verdade, que ela alimentava no seu coração muita esperança. Veja só, o texto é detalhado com alguns detalhes interessantes. Diz que ela era uma mulher que viveu pouco tempo casada, 7 anos. Diz que ela era viúva, então diz que ela tinha 84 anos. Detalhes para mostrar realmente a paixão dessa mulher, certamente cheia de problema e dificuldade. E nada disso impediu que essa mulher pudesse ter uma vida cristã abundante e uma vida cristã intensa. E aqui é um segredo, irmãos, dos verdadeiros cristãos. Às vezes nós nos perdemos no meio das lutas, e nós nos perdemos com isso, deixamos isso tomar conta da nossa vida e perdemos a essência da vida. Por ser, irmãos, uma mulher e viúva, seus dias não foram fáceis. Sabe por quê? A mulher nessa cultura não tinha lugar. A mulher nem contada era. A mulher nem podia chegar na sala quando chegava visitante para falar com o marido dela. Ela não podia trabalhar. Essa cultura judaica era terrível com relação às mulheres. Isso persiste muitas vezes dentro das igrejas evangélicas até hoje. Graças a Deus aqui não. Que as mulheres trabalham, as mulheres pregam, as mulheres oram, as mulheres lideram, as mulheres têm um trabalho tremendo. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres, especialmente hoje pela vida das mães. E eu quero olhar para Ana e buscar nela um modelo de mulher para todos nós aqui. E aprendemos com esta mulher. Por viver nesse contexto, acima de tudo, era mulher solitária. Viveu apenas 7 anos com seu marido e agora cuidando dos seus filhos. Irmãos, o texto aqui, para ninguém falar que eu estou falando que o texto não diz, deixa eu explicar. O texto não fala sobre os filhos dela. Mas conhecendo a cultura judaica, Ana deve ter tido muitos filhos, sabe por quê? Primeiro, a mulher casava muito cedo. E o único valor da mulher era ter filhos. A cultura era esta: quanto mais filho a mulher tinha, mais abençoada ela era. Então, Ana, possivelmente,
tem sido mãe de muitos filhos. E ela nos ensina coisas extraordinárias aqui nesse texto. Por ter essa realidade da vida, mulher, viúva, filhos, solitária, essa mulher certamente enfrentava muitas lutas, dificuldades na sua vida. Ela certamente entendeu o que é a dor da vida, a dificuldade da vida, a luta da vida. Que todos nós aqui passamos, alguns de maneira mais intensa, outros menos intensa, mas todos nós sabemos o que é luta. De uma forma ou outra nós enfrentamos dificuldades, passamos por lutas e dores. Agora, irmãos e irmãs, as lutas na nossa vida, elas podem gerar duas atitudes no nosso coração. Duas atitudes. A primeira atitude, as lutas podem nos fazer pessoas duras, pessoas amargas, pessoas ressentidas, pessoas revoltadas. E deve ser muito difícil conviver com gente assim, não é verdade? Vai olhar com a pessoa, ela está armada, revoltada, dura, não ouve, não dá um sorriso, cara fechada, resposta afinada, para ferir na hora. Há muita gente assim. Vai olhar com a pessoa, os espinhos aparecem. As lutas, você vai olhar o passado dessa pessoa, o que está acontecendo com ela? Ela está ferida. As lutas podem gerar isso na vida de uma pessoa. E ela se revolta contra Deus, dizendo: Deus não ouviu minha oração, Deus não olhou para mim, Deus, cadê o meu Deus? Onde está o meu Deus? Olha a minha situação, eu sou uma pobre, miserável, etc. A pessoa entra, na verdade, uma lamúria permanente na vida dela. Cadê meu Deus? Revoltado com as pessoas. Uma segunda atitude, meus irmãos, meus irmãos, é que as lutas podem também gerar em nós, nos fazer pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas boas, pessoas solidárias, pessoas compreensivas, porque ela está entendendo o que ela está passando e ela não quer que alguém passe por aquilo, e ela quer ser, na verdade, uma mão estendida para o outro que poderá passar pelas mesmas dificuldades. Abrochar uma fé nova, encorajadora, altruísta no coração e das pessoas. Mas, irmãos e irmãs, acima de tudo, a dor pode também, de um lado, abalar a nossa fé, ou de outro lado, ela pode fortalecer a nossa fé. Para alguns, abala a fé, é uma revolta contra Deus, porque isso acontece comigo. Para outros, como Deus é maravilhoso, na minha crise, na minha dificuldade, como Deus ainda teve misericórdia de mim, como Deus me assistiu, como Deus me cuidou, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo sobre a minha própria vida. Veja só como que o que a dor pode gerar na vida das pessoas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que mesmo no meio de tantas dificuldades, Ana optou pelo segundo grupo de pessoas. Sabe o que ela fez? Ela guardou no seu coração a esperança. Ela tinha tudo para ser uma velha rabugenta e uma velha cheia de complexo e deprimida, mas ela não fez isso. E a Bíblia diz que seus 84 anos, essa mulher nunca se sentia cansada, e como ela priorizou Deus na sua própria vida. Irmãos e irmãs, presta atenção aqui. Nesses dias difíceis para a família, especialmente diante do desafio de educar os nossos filhos, nós precisamos de manter esse mesmo espírito
que possa guardar no nosso coração a esperança de que o milagre virá, a esperança de que Deus está no controle, a esperança de que Deus vai guiar os nossos passos, que Ele pode realizar muitas outras coisas, porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que nunca abandona os seus filhos e suas filhas, Ele cuida de nós. Essa é a inspiração de Ana nessa noite, para o seu e para o meu coração. O que Ana nos ensina, irmãos e irmãs? Eu quero olhar esse texto, lembrando que ela ensina sobre esperança. Nós estamos falando de uma mulher, e o nome de Ana significa graça. Essa mulher experimentou a graça, seu nome era Graça, ela foi reconhecida, e nós estamos reconhecendo nessa noite que aqui está uma mãe que nutria a esperança no seu coração, porque a esperança é necessária ao coração, como o sol é necessário à existência das flores. Quem não vive em esperança é uma pessoa que vive na contramão da vida, crendo que Deus vai abrir um caminho, que a solução para o seu problema está chegando, que há uma porta nova que Ele vai providenciar para cada um de nós, que Deus vai trazer cura na enfermidade, que vai levantar o seu filho, que vai tirá-lo se houver alguém aqui com algum filho, das drogas e do caos, esse caos será destruído, e a presença gloriosa de Deus virá de maneira poderosa e gloriosa. Deus pode todas as coisas. A esperança que a Bíblia fala, irmãos, e que essa mulher cria, é uma esperança de algo bom, agradável, algo altruísta, que contagia o coração do ser humano, algo que é favorável. Nada na Bíblia vem na contramão para chegar até nós. Pelo contrário, tudo da Bíblia vem de Deus, na direção de Deus sobre a nossa própria vida. E por isso nós encontramos esse exemplo tremendo, maravilhoso na vida de Ana. E o versículo 37 nos dá uma primeira lição, que diz que Ana tinha a sua esperança centralizada em Cristo. Porque, olha o que diz o texto, versículo 37. Esta mulher, Ana, não deixava o templo, mas adorava de dia e de noite em jejuns e oração. Veja só, irmãos e irmãs, ela não deixava o templo, adorava a Deus. E quando se adora, você está revelando confiança em Deus. E quando você pensa em Deus, Jesus está ali. Quando você pensa em Deus, em Jesus, o Espírito Santo está ali. Ela tinha a sua vida centralizada em Cristo Jesus. E essa mulher aqui, irmãos e irmãs, profetiza Ana, ela tinha muita vontade de agradar a Deus, e ela agradava. Ela ia para o templo. A minha ideia é que ela tinha um cantinho no templo que ela dormia, morava lá, porque dia e noite no templo, porque ela adorava o Senhor, porque a sua vida estava centralizada em Jesus Cristo. Tudo que ela fazia era, na verdade, na expectativa do agir soberano de Deus sobre a sua própria vida. Aquilo que ela quer experimentar, algo poderoso. Quando eu olho para esse texto, algo poderoso. Jesus era a sua esperança. Ela não desviava desse propósito. Ela sabia que o Messias estava chegando. Ela queria ver o Messias. Como Simeão, versículos anteriores a esse texto que eu li, ele disse que ele queria só partir depois que ele pudesse ver Jesus, o Messias. E todo o contexto do texto que eu li está falando sobre Jesus. Esse menino é Jesus, o contexto é Jesus. E o texto diz, vai ensinando todo esse texto, que Jesus, ele crescia, Jesus se fortalecia, o versículo 40, enchendo-se de sabedoria, da graça de Deus, e Deus estava sobre ele. Fala sobre Jesus, a vida dela estava em torno de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a vida cristã é vida em torno de Jesus. Você quer nisso? Diga amém. Senão você fica na periferia, na rama, na superfície, no verniz.
é vida com Deus. Paulo entendeu isso muito cedo na vida dele, o apóstolo Paulo. Sabe, Paulo foi um homem assim, ele era um discipulador cotidiano. Paulo, nenhuma caminhada de Paulo eu vejo Paulo sozinho. Nós precisamos imitar Paulo, eu precisava de imitar Paulo. Para onde ele ia, levava discípulos com ele. Jovens, pastores jovens. O que seriam pastores? Homens que estavam amadurecendo na fé. E ele escreve uma carta a um desses jovens, chamado Timóteo. E ele destaca aqui, irmãos, o valor, o papel de uma vida centralizada, uma vida em esperança centralizada em Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no versículo 7, ele mostra a dimensão dessa vida centralizada em Cristo, gerada pela esperança. Quando ele diz assim: porque Deus, Timóteo, não nos tem dado o espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, aqui Paulo, na verdade, está encorajando esse jovem não ter uma vida cristã covarde, isto é, um crente que se esconde daquilo que ele crê. Ele se revela apenas quando está com os cristãos, seja no templo, seja na célula, ou seja no ambiente dos cristãos. Mas Paulo está dizendo que em qualquer lugar aonde estivermos, nós não podemos ser covardes. Nós temos que demonstrar na verdade aquilo que nós cremos, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Por que nós ganhamos tão poucas pessoas para Cristo? Porque ao momento que a oportunidade é dada, a gente não usa a oportunidade. Você não quer misturar? Não vou ofender. Essa conversa é de crente fraco. Não, tem que respeitar a religião do outro. Você quer que o cara vá para o inferno? Você quer que a sua amiga vai queimar, torrá-la no inferno? Ou você vai falar para ela, sem acusá-la em nada, nem a religião dela, do poder de Cristo, que Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outra opção. Vida centralizada em Jesus Cristo, como a vida de Ana. É vida cheia de esperança e vida com galardia, é vida com fé, é pessoa destemida, corajosa, valente nas suas convicções. A fé dessa mulher, Ana, uma mãe cheia de esperanças, porque ela centralizou a sua vida em Jesus Cristo. Olha como que Paulo começa falando: ô Timóteo, vem cá menino, olha, Timóteo, eu me recordo muito bem. Eu guardo aqui. Eu já vi, você é um menino de fé, que guardo da tua fé, uma fé sem fingimento, Timóteo. Vamos colocar isso para fora, Timóteo. Vamos viver uma vida autêntica cristã, ousadia, engajamento. Aí ele diz: Timóteo, conheça a sua casa, conheça a sua avó à noite, conheça a sua mãe Eunice. Aí ele diz assim: a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Loide. Você lembra de sua avó fazendo aquele bolinho para você, e ela falando, cantando aquele cântico de fé, cântico espiritual que motivasse a sua fé? Perguntando: o que você aprendeu lá no culto hoje à noite, lá no Ministério Infantil, Timóteo? Lá, o que você aprendeu aqui na sexta-feira à noite, na reunião dos adolescentes, Timóteo? O que você aprendeu, filho? Conta aí para a avó. E ela ministrava o coração do seu neto, e o mesmo que a filha havia aprendido, Eunice. Quando ela sentava seu filho ao lado dele, ele lembrava do poder de Deus. E eu estou certo que esta é a fé que você tem, Timóteo. Uma fé centralizada em Jesus Cristo. Irmãos, tudo muda quando isso acontece. Tudo toma um outro rumo quando isso acontece. Sabe, irmãos e irmãs, as esperanças que não são fundamentadas em Cristo, elas estão feridas de morte. Não tem esperança. Se não estiver em Cristo, que esperança você tem? No que você é, que você pode, que dinheiro que você tem, posição que você carrega. Isso aí, irmãos, não vale nada na realidade eterna de Deus. Esse é o meio de
sobrevivência sua. Seu trabalho, não importa a profissão que você tem, é o que Deus te providenciou nesse tempo que é curto de vida para você sobreviver. Mas você é uma Ana. Você precisa ter propósitos claros. A esperança tem que estar viva no seu coração. Você tem que experimentar o sobrenatural de Deus na sua própria vida e saber que Deus opera de maneira gloriosa, maravilhosa. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus tem um milagre na vida da sua família, especialmente na vida dos seus filhos. Tome posse dessa verdade. Ele pode todas as coisas. Mães, parabéns pelo seu dia. Parabéns. Quem sabe alguém vai um dia contar a sua história. Quem sabe algum de nós vai contar a sua história um dia. Como você chegou aqui. E o que Deus fez na sua vida, se você repetir a história desta Ana. E diz o texto aqui que ela é uma mulher que centralizou sua vida em Cristo, adorava dia e de noite. Era uma mulher que tinha uma esperança, tinha gratidão no coração dela. Ela dava graças a Deus. Ela não estava lá fazendo petição, ela estava louvando. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque Jesus virá, o Salvador do mundo chegará. E o texto continua dizendo que aqui está uma mulher que ela tinha alegria de compartilhar a sua fé. Era uma fé, uma esperança confirmada na proclamação. Nós temos uma missão, Jesus nos deu uma missão, você tem uma missão, eu tenho uma missão. A célula é um instrumento de nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra. E Deus quer usar cada um de você. Ele vai ter uma história linda sobre cada um de nós. Mães, louvado seja Deus pela sua vida e pela esperança que tem pautado a sua história. E Jesus se agrada disso na sua vida, mãe. Quem sabe você luta sozinha, mesmo tendo um marido perto de você. E você está sendo fiel, porque você crê naquilo que esse Jesus é capaz de fazer na sua vida e na sua casa. Louva a Deus, porque nesse dia especial podemos lembrar de pessoas como esta Ana. E filhos e filhas, preste atenção aqui. Quero encerrar esse momento lembrando disso. Você precisa, na verdade, amar a sua mãe. Ame a sua mãe. Ame a sua mãe de maneira muito especial. Você, filho e filha, se você não ligou para sua mãe hoje, ligue hoje à noite. Se não foi na casa dela, arruma um jeito de ir. Se ela não mora longe, gaste um tempo no telefone com ela. Quero que você faça algumas coisas para sua mãe. Que essa mãe que gera em nós o que nós somos. Eu lembro da minha mãe dormindo. Nós dormimos em cima da Bíblia. E às vezes 5 filhos com ela na cama, que meu pai viajava. E todo mundo ela chamava para falar, ler a Bíblia e contar a história. Como ela trabalhou o dia inteiro para cuidar da casa, minha mãe. Ela começava a ler, a gente lia um pouco e todo mundo dormia. No outro dia lá estava a Bíblia, toda esmagada. Mas a Bíblia era lida e a história era contada. Aquilo que nós somos, irmãos, nós herdamos dos nossos pais. Coisas boas e coisas ruins. No meu caso, eu herdei a coisa mais rica da minha vida. O Evangelho de Jesus no meu coração. Sabe por quê? Porque foi assim que Jesus Cristo nos deu, quando Ele se deu totalmente por você e por mim.